Pensando a respeito de um programa de televisão tão popular quanto o Big Brother, por exemplo, será que podemos fazer algum tipo de análise espírita, espiritualista a respeito de um programa como esse? Olá, amigos, sejam bem-vindos. Este é o Saber e Luz. O nosso canal tem uma proposta espírita, espiritualista, universalista. Estamos sempre tratando de vários temas, analisando eles de acordo com essas obras espíritas e obras espiritualistas que nos convidam sempre a uma reflexão um pouco mais além, um olhar um pouco mais profundo, sempre nos lembrando da nossa natureza espiritual e que estamos aqui buscando o nosso aprendizado, o nosso progresso, a chamada reforma íntima. Você já está inscrito no nosso canal? Caso não tenha feito a sua inscrição, faça isso. Ajude o nosso canal a crescer, caso você curta esse tipo de conteúdo, para que essas temáticas possam chegar a mais pessoas que também gostam. Uma coisa que eu preciso falar com vocês já tem bastante tempo, mas eu sempre esqueço. Nós também disponibilizamos os nossos vídeos no Spotify. Então, para aquelas pessoas que preferem mais ouvir do que assistir os vídeos, tem essa possibilidade. Todos estão lá no Spotify, o canal lá também chama Saber e Luz. Amigos, o Big Brother, um programa de televisão, um reality show muito popular, já passou em vários países, se eu não me engano ainda passa em alguns, mas aqui no Brasil ele já acontece há 26 anos, bastante tempo. Então, será que um programa como esse seria possível passar por uma análise espiritual? O que a gente pode pensar a respeito dele? Bom, amigos, uma primeira coisa que nós podemos comentar a respeito do Big Brother é que ele funciona como uma observação da nossa sociedade, como se fosse a nossa sociedade em miniatura, sendo observada ali numa espécie de laboratório, se é que podemos botar dessa forma. Porque temos ali várias pessoas, vários indivíduos de diferentes partes do país, diferentes formações, diferentes maneiras de ver o mundo, e todos estão confinados num mesmo ambiente. E ali eles vão ter que conviver, vão ter que aprender a lidar uns com os outros e vão passar por provas. Olha que coisa curiosa. Um ponto que a doutrina espírita nos fala é que nós estamos em um mundo de provas e expiações, porque os planetas, eles também vão passando por uma caminhada evolutiva. E no mundo de provas, naturalmente, como o nome diz, nós passamos por provas. E ali dentro, nós podemos traçar esse paralelo, eles também estão passando por provas. E tem um objetivo final, que no caso ali é uma questão que diz respeito a dinheiro, a um ganho financeiro? Sim. E nós, aqui fora, estamos trabalhando em prol do nosso crescimento, do nosso aprendizado. Então notem, não é que essa comparação seja exata, mas só para percebermos os paralelos que existem. Um outro ponto que nós observamos é o fato de que a casa onde essas pessoas estão tem muitas câmeras e captação de áudio para que nós possamos vê-los e ouvi-los o tempo todo. Então essa percepção que nós temos, né, nós de fora observando essas pessoas, é muito parecido se nós traçarmos, né, essas questões com o plano espiritual que tem a capacidade de nos observar, embora nós não possamos vê-los e nem ouvi-los. Salvo, claro, você ter alguma capacidade mediúnica para isso. E até tem uma frase que é de Paulo, né, que está lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, quando ele diz: estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E muitas vezes, dentro da doutrina espírita, essa frase é trazida para nos lembrar isso. Estamos rodeados, de fato, por muitos espíritos que nos visitam, que nos observam, que aprendem conosco, que tentam nos ensinar alguma coisa, às vezes até tentam
nos desvirtuar do nosso caminho, caso eles tenham intenções que não sejam positivas, mas, no geral, o principal é isso, eles nos observam, assim como nós temos a capacidade de observar as pessoas ali dentro do programa. Um outro ponto que também é curioso de ser colocado é que toda semana nós temos algum participante que vai ser eliminado, né? E até essa eliminação acontece por votos e tal. E quando ele sai, se vocês prestarem atenção, existe um momento de muita emoção. É muito comum que os participantes, sobretudo aqueles que tinham alguma afinidade com essa pessoa, eles se emocionem muito, chorem até. Olha que coisa curiosa. Não dá para nós traçarmos um paralelo com o processo de desencarnação? Nós estamos encarnados, um ente muito querido nosso parte, nós nos emocionamos. Embora nós saibamos pelos estudos que em algum momento nós vamos ter a oportunidade desse reencontro, assim como eles sabem que em algum momento o programa ali vai terminar, eles vão sair e pode ser que eles se reencontrem com esse participante. Então são paralelos que eu estou traçando aqui, só para nós vermos a semelhança daquela experiência, daquela bolha onde eles estão, no micro, com essa experiência macro que nós temos aqui fora. Tem muitos pontos de semelhança. Será que é por isso que as pessoas gostam tanto de ver esse tipo de programa? Quem sabe? Uma outra leitura possível é que, ao observar pessoas interagindo dessa forma, nós estamos tendo a oportunidade de observar o próprio comportamento humano. E ali pode funcionar como um espelho. Talvez eu me identifique com algum participante, talvez eu sinta que não me identifico nada com o outro, e isso também é um fato que deve chamar a nossa atenção. Sempre que o comportamento de uma pessoa me causa um incômodo muito grande, talvez esteja falando sobre algo em mim. Porque geralmente nós nos incomodamos com o comportamento do outro quando eu tenho esse comportamento em mim, ou pelo menos essa vontade, essa inclinação. Então são várias leituras que são possíveis nós fazermos que vão além de um simples programa que eu vou ver como passatempo, né? São pontos de vista, são formas aqui de nós analisarmos essas questões. Trouxe aqui algumas questões do Livro dos Espíritos para nós vermos como é que essas análises podem ser feitas até de acordo com as obras da doutrina. Estamos aqui no Livro dos Espíritos, na parte falando sobre a penetração de nosso pensamento pelos espíritos, na questão 456. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Resposta: podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Olha que interessante a postura dos espíritos desencarnados em relação a nós e como que é parecido com o nosso comportamento. Nós também temos a capacidade de observar outros encarnados, ouvi-los, vê-los, percebê-los. Mas nós sempre direcionamos a nossa atenção para o nosso foco de interesse. Isso é normal, uma coisa que faz parte de nós mesmo. Os espíritos, a mesma coisa. E nós observamos que muitas pessoas têm opiniões distintas em relação aos participantes de um programa como esse do Big Brother, dizendo, não, eu percebi que o participante X falou isso, fez aquilo, o outro não, mas o outro fez tal coisa. Então também temos esse comportamento em relação a um programa como esse, por exemplo. Uma outra questão que nós podemos trazer aqui também é a questão 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Resposta: isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. Da mesma maneira, as pessoas que observam esse programa, muitas riem, acham graça das situações mais variadas, até de situações graves, e outros ficam observando, tentando ver como podem ajudar o participante pelo qual eles torcem.
através dos votos, né, que é a participação que o público tem. Então, observamos também esses paralelos aí. Outra questão que nós observamos sobre o programa é que é muito importante que os participantes construam amizades, construam grupos, porque eles vão se ajudando por um certo tempo. Isso faz parte. Mas, em todas as edições, nós podemos observar que tem alguns participantes que tentam ficar sozinhos e tal, e geralmente, normalmente, isso não dá certo. Olha o que o livro dos Espíritos fala pra gente sobre essa questão do convívio com o outro. Liberdade natural, na questão 825. Há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? Resposta: não, porque todos necessitais uns dos outros, os grandes como dos pequenos. No nosso convívio em sociedade, seja na nossa sociedade aqui ou numa micro-sociedade como eles têm lá, há essa necessidade de convívio com o outro. É importante construirmos essas pontes, esses laços. E na questão 826, qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta? Resposta: o eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não têm mais, por consequente, liberdade absoluta. E nós observamos muitos problemas de convívio que geralmente os participantes enfrentam por conta dessa falsa noção de liberdade. E como nós vimos, sempre que existe no mínimo duas pessoas juntas, há essa questão importante de respeitarmos uns aos outros. Isso faz parte. Outra pergunta que nos traz essa noção do convívio em sociedade está ali na pergunta 766, quando ele nos diz: a vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então nós já somos constituídos dessa capacidade de construirmos uma relação com o próximo, de termos o diálogo, de termos a capacidade de ouvir, porque isso também é importante, não só falar, mas ouvir o próximo, trocar informações. Isso é muito importante e é um dos fatores que nós observamos no programa. Geralmente, as pessoas que tentam construir relações, que têm um tempo para ouvir o outro e não só para falar, costumam atingir posições mais interessantes dentro do programa. Então, olha como é que esse programa realmente é uma miniatura da sociedade que nós temos. Eles passam por provas, eles passam pela necessidade de construir relações uns com os outros. Então, tem várias análises nesse sentido que realmente podem ser feitas. Também é muito dito sobre a questão de personagem. Já houve alguns participantes que, quando saíram e tiveram uma rejeição muito grande porque tiveram certos comportamentos negativos, falaram: não, mas isso era só um personagem, isso era só para o jogo. O que nós sabemos sobre a construção de personagens? Em um primeiro momento, talvez por alguns minutos, uma hora, por aí, uma pessoa até consegue fingir ser alguém que ela não é, mas isso não dura muito. Logo, a máscara cai, porque você ficar mantendo um personagem é muito cansativo, extremamente desgastante. Então, de fato, as pessoas elas não conseguem fazer isso por muito tempo. E ainda tem o fato de que, depois de um certo tempo de programa, as pessoas se adaptam ao fato de que tem câmeras observando elas, então elas relaxam e vão de fato se comportar como elas são. Falar o que elas pensam, botar para fora o que elas têm dentro delas mesmo. Então até aqueles argumentos de não, eu me tornei uma pessoa ruim porque foi fulano que me disse certa coisa e eu tive uma reação assim. Se você teve essa reação assim, é porque você já era assim. Talvez você mesmo não tivesse percebido, mas isso já estava lá. Nós nunca temos uma reação que não seja natural em nós. E como nós ainda temos muito mais treva do que luz, porque a luz nós ainda estamos em processo de desenvolvimento, de construção, naturalmente, quando eu relaxo, quando eu paro de vigiar, lembram do orai e vigiai, essa frase que é tão importante. Quando eu paro de vigiar, o que vem à tona é o que está mais forte em mim.
Se o que está mais forte em mim é a escuridão, é isso que eu vou botar para fora. E por último, o que aqueles participantes têm uma oportunidade de ver, se eles realmente tiverem algum intuito de crescimento, é que eles podem aprender como que eles nesse momento estão, para poder ver o que querem modificar. Porque todos nós, quando apresentamos certos comportamentos, não é que nós sejamos isso de maneira estática. Nós estamos isso. Mas nós temos sim capacidade de aprender, crescer e nos modificarmos, desde que a gente queira e desde que a gente saiba o que precisa ser modificado. Então, por isso a importância de nós realmente olharmos para o nosso lado sombra no sentido de compreendermos onde que está a minha fraqueza, onde que estão as minhas dores, porque sabendo delas, aí sim eu tenho a oportunidade de trabalhar esse lado em mim para trazer à luz, para me modificar para melhor. E isso também funciona para todos nós que estamos aqui do lado de fora e que temos a oportunidade de ver algum programa como esse. Observar o comportamento humano do outro também pode ser positivo se eu souber fazer um uso disso, no sentido de observei algo que não é bom, então vou me esforçar para não ser assim. Ou observei algo que eu achei muito positivo, então vou me esforçar para aplicar esse ato positivo no meu dia a dia. Tem oportunidade de crescimento para todos, tanto para os participantes quanto para nós que estamos aqui fora. Amigos, o vídeo de hoje foi um vídeo um pouco diferente, né? Pegamos esse programa que é tão popular e tentamos trazer aqui para as nossas análises, para os nossos estudos, mostrando que tudo o que passa na TV, tudo o que acontece, dá sempre para a gente tirar algo de bom, dá sempre para nós colhermos algum tipo de aprendizado se nós tivermos olhos de ver, se nós quisermos. Então essa foi a intenção do nosso vídeo de hoje. Amigos, espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ter a oportunidade de se inscrever no nosso canal e continuar acompanhando aqui o nosso conteúdo. Fiquem bem, amigos, fiquem em paz e até semana que vem.